Olá! Nessa videoaula eu vou ensinar o coelhinho na cartola. Ela é uma peça utilitária, serve como lembrancinha de aniversário e também para Páscoa. Materiais utilizados: ferramenta gravata, imã de pote, pincel filete, alguns boleadores, uma ferramenta de ponta, uma tesoura, um palito de mesa, duas miçangas pretas pequenas, um rolinho de abrir massa, um potinho de leinha de 40 ml, cortadores redondos, número 40, 50 e 70, uma bolinha de isopor de 30 milímetros, tinta plástica preta, cola branca, massa preta, vermelha, branca e rosa. Nós vamos começar fazendo a cartola. Vamos pegar uma quantidade de massa preta do tamanho de uma bola 30 de isopor. Vamos soltar a massa, assim deixando ela mais maleável e evitando rachaduras. Vamos pôr sobre a mesa, fazer uma bola, achatar. Com o auxílio do rolinho, nós vamos abrir essa massa redonda. Não abram muito fina. Dessa forma, nós vamos encapar a tampinha do potinho. Vamos colocar a tampinha no centro da massa. Vamos dar uma apertadinha para ela grudar. Com essa parte da mão, nós vamos virar a massa para dentro da tampinha, dessa forma. Encapando a tampinha. Com o auxílio de uma ferramenta de corte, nós vamos tirar o excesso de massa que ficou dentro da tampinha. Corta, cuidado para não apertar a tampinha e não ficar com marca de dedo. Tira esse excesso de massa e com o dedo eu venho ajeitando aonde foi cortado. Tiro todas as marcações, deixo tudo redondinho. A massa não pode ficar aqui dentro. Se ela ficar aqui dentro, o potinho não fecha. Ajeita. Com o auxílio de uma outra ferramenta de ponta, com uma ferramenta um pouco mais fina, nós vamos fazer marcações na volta da tampinha toda. Então, desse jeito. Isso auxilia que a massa fique mais junto da tampinha e ao secar, ela não suba para ficar aparecendo. A massa de biscuit, ela encolhe de 20 a 30%. Se ficou algum pedacinho, é só vir e cortar novamente. Se tirou a marcação, é só vir e marcar sobre a que foi amassado. A tampinha vai ficar dessa forma. Um outro pedaço de massa preta, do tamanho de uma bola 35, nós vamos sovar, assim evitando bolhas, também deixando a massa mais maleável para trabalhar. Vamos sovar a massa. Vamos fazer uma bolinha bem apertada. Vamos fazer um rolinho gordo. Vamos achatar. Com o auxílio do rolinho, eu vou abrir essa massa e vamos fazer uma tira de massa. Abro para cima e para baixo. Uma quantidade que dê para dar a volta no potinho. Nós vamos encapar o potinho de preto. A medida é a altura do potinho. Uma das pontas nós vamos cortar, deixando ela reta.
tiramos uma das pontas, também assim fazendo com que fique reta. Pegamos a massa, não é necessário passar cola. Colocamos sobre o nosso potinho. À medida, todo potinho tem uma borda. Essa borda não pode ser ultrapassada pela massa. Nós vamos ajeitar. Vamos dar a volta no potinho. Da outra massa não subir, tem que ser abaixo da linha. Dessa forma. Até encontrar o outro lado. Chegando desse lado, a gente simplesmente aperta e dobra a massa. Isso já me deixa a marca onde eu tenho que cortar o excesso que ficou. Com o auxílio de uma ferramenta reta, eu corto. Venho aqui e encosto as massas. Eu não sobreponho a massa para que não ficar gordo, porque quando secar aparece a emenda. Então, com o auxílio do meu dedo, eu venho e uno as massas aqui. Põe o potinho de cabeça para baixo. E com o auxílio do meu dedo, eu vou virando a massa dessa forma, acompanhando o redondinho do pote. Ajeito aqui na emenda. O próprio calor do dedo faz com que as massas se unam. Com o cortador 40, eu centralizo o fundo do potinho e tiro esse excesso. Tiro esse excesso de massa e venho arrumando com o dedo aonde ficou a marca cortada. Dessa forma. Viro o potinho e venho ajeitando a massa de cima, que ela grude no vidro. Arrumo. Com o auxílio da ferramenta, nós vamos fazer a mesma marcação que nós fizemos na parte de dentro da tampinha. Faço uma costurinha. Isso também auxilia que a massa não suba muito e o nosso potinho fique com acabamento. Feito isso, nós vamos pegar um pedacinho de massa vermelha. Também não tem quantidade, é um pedaço pequeno. Vamos fazer uma bolinha e um rolinho. Um rolinho fino. O tamanho, ele tem que dar a volta na borda do potinho. Desse jeito. Tiro a ponta, que sempre fica redonda. Pego o potinho. Venho entre a massa preta e a borda do potinho, eu coloco essa fitinha vermelha. Isso vai me auxiliar em que a fitinha de acabamento da cartola não encoste na tampa. Ela vai me dar o mesmo diâmetro do potinho. Uno as pontas. Vou apertando suavemente. Vai ficar dessa forma. Arrumo tudo. Reservo. Com mais um pedacinho de massa vermelha, que também não tem quantidade, nós vamos sovar. Vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer um rolo um pouco mais grosso. O tamanho também tem que dar a volta na cartola. Com o auxílio do rolinho, eu vou achatar e assim fazendo uma tirinha do acabamento da cartola. Dessa forma. O tamanho também tem que dar a volta.
Tira um pedacinho que ficou redondo. Nessa fase, com muito cuidado, temos que encaixar a tampinha no potinho. Isso é super legal deixar secar, para não ter o perigo de grudar no vidro, tá? Eu tenho uma tampinha que eu já fiz antes um pouco aqui, então ela tá um pouco mais enxuta. Isso vai me auxiliar para ver a altura da fitinha de acabamento. Como ela não vai encostar aqui, eu posso pôr, também poder ter uma guia, aí depois eu tiro. Eu venho aqui, a fitinha, ela tem que subir um pouquinho acima da tampa, porque ela vai encolher, tá? Eu vou dar a volta sem apertar aqui em cima, para não colar na tampinha. Só vou dando uma ajeitada na parte de baixo, até encontrar o outro lado. Feito isso, com o auxílio da tesoura, eu venho e corto o excesso que ficou. Essa também não é para sobrepor, é para deixar uma do ladinho da outra. Agora, com cuidado, eu vou tirar a tampinha. Vou ajeitar aqui, ficou torto. As pontas não estavam se encontrando. Vou arrumar dessa forma. Vocês podem ver que ela fica bem distante do potinho. Aí isso auxilia que a tampa não grude. Eu vou pôr a ferramenta aqui na emenda para me ajudar a unir a fitinha. Feito isso, nós vamos pegar um pedacinho de massa preta, também não tem quantidade, bem pequenininha. Vamos fazer, vou pegar só nosso pedacinho, vamos fazer um rolinho, vamos achatar, com o auxílio do rolinho, vamos abrir. E com a tesoura, eu vou fazer um quadradinho. Ele tem que ser da mesma espessura da fitinha, e não muito grande. Dessa forma. Aonde ficou a emenda da fitinha vermelha, eu vou colocar esse pedacinho preto aqui em cima. Vou ajeitar. De novo, com o auxílio da ferramenta, eu vou encostar aqui, para ela não amassar por dentro. Vamos pegar um pedacinho menor de massa vermelha e vamos fazer um outro quadradinho pequeno. E dessa forma, vamos cortar com a tesoura. E vamos pôr sobre a massa preta, centralizando. Bem no meio da massa preta. Dessa forma. Assim, montamos uma fivela, como se fosse o acabamento da cartola, e escondemos a emenda da fitinha. Agora, nós pegamos novamente a tampinha. Vamos pegar uma quantidade de massa preta do tamanho de uma bola 35 de massa. Aproximadamente, tá? Vamos sovar. Deixa o potinho assim, de cabeça para baixo, tá? Para não amassar muita parte de baixo do potinho. A gente vira ele com a boca para baixo. Enquanto fazemos a outra parte. Vamos sovar. Vamos fazer uma bolinha. Vamos apertar. De novo com o rolinho, vamos abrir ela no formato redondo. Aqui é mais ou menos meio centímetro aqui, ó.
de massa. Não pode ser muito fina. Com o cortador 70, nós vamos tirar um círculo. Vamos ajeitar a borda, que fica com rebarba. Deixa tudo certinho. Procura abrir a massa da mesma espessura de todos os lados. Feito isso, nós vamos pegar o cortador de número 50, vamos centralizar bem no círculo 70, bem no meio, e vamos novamente cortar. Dessa forma. Vai ficar um círculo 70 com um buraco 50. Vamos pegar a tampinha. Vamos pôr no centro onde nós cortamos. Aperta para baixo. Dessa forma. Coloca sobre a mesa e aperta para que ela fique retinha. Tira da mesa. Com o auxílio de um boleador, nós vamos unir as massas aqui, mas bem suave. Passo o boleador bem suavemente para unir as massas. Isso aqui, quando secar, vai dar a impressão que é o fundo, aquela abertura, o fundo onde o coelhinho está dentro. Fica mais um pouquinho mais profundo. Feito isso, vamos deixar tudo arredondado. Ao fazer isso, dá uma balançada para soltar da mesa, tá? Para não amassar o trabalho de vocês. Por isso que é importante deixar a tampinha quando encapa, um tempinho ela enxugando, tá? Não precisa deixar secar, mas ela estando mais enxuta, já é interessante que não vai grudar tanto na mesa, tá? Feito isso, a nossa cartolinha está pronta. Agora eu não posso tampar o potinho agora, porque senão eu vou amassar essa parte. Então, eu utilizo, aqui nós precisamos de uma superfície plana, para ela não entortar. Então, eu pego o lencinho umedecido que já não está mais molhado, coloco sobre o lencinho dobrado 2 vezes. Tá? Pode ser um pedacinho de pano, pode ser uma espuma fina. A nossa cartolinha está pronta. Eu reservo. É interessante deixar secar pelo menos umas 4, 5 horas antes de colocar o coelhinho, porque senão a parte da cartolinha ela vai abaixar, tá? Eu tenho uma pronta, seca, aqui ela não tá totalmente seca, mas já dá pra gente trabalhar. É a mesma peça, tá? O mesmo potinho, finalizado. Agora nós vamos começar a fazer nosso coelhinho. Botando um pouco molinho ainda. Essa é a cartola, tá? Colocando dessa forma, dá pra ver que é uma cartola. Vou encurtá-la aqui e vamos passar para o nosso coelhinho. O coelhinho tem medida de pesagem de massa, tá? Então, com o auxílio da massa branca, nós vamos pegar a bolinha de isopor já passada a cola branca, que isso ajuda com que a massa fique mais aderida à bola, evitando que entre água. Eu vou pegar uma quantidade de massa branca de 24 gramas. 24 gramas de massa branca para fazer a cabeça do coelhinho. Vamos sovar novamente. Sova bem a massa, tirando todas as rachaduras, bolinhas de ar que tiver.
Cuidado com a bancada, por ter trabalhado com massa preta, para não manchar o coelhinho, tá? Vamos fazer uma bola bem apertada, bem redonda, dessa forma. Põe sobre a mesa, dá uma pequena achatada, deixa a linha de emenda da bolinha sempre para baixo. Coloco a bolinha aqui dentro. Com auxílio de novo da minha mão gordinha, eu vou subir até a metade da bolinha. Dessa forma. Vai ficar dessa forma. Essa massa eu não posso pegar daqui de fora para fechar a bola. Eu tenho que pegar do meio para dentro. Tá vendo que ficou uma borda? Então, dessa forma, eu vou dar a volta toda, pegando da metade da massa para dentro. Vai ficar dessa forma. Feito isso, eu pego nessa posição, bolinha para cima, e com o auxílio da mão de novo, eu venho pondo essa massa gordinha que ficou para baixo. Cuidado com os dedos aqui em cima e não puxa a massa demais para não rasgar. Tá? Ela vai chegar nessa etapa, se arruma com as mãos, vai ficar dessa forma. Agora sim, eu posso pegar a massa de fora e pôr para dentro, sem apertar muito. Vai ficar assim, a bolinha tá aqui embaixo, a massa tá aqui em cima. Feito isso, põe a bolinha para cima, a massa para baixo, a mão nessa posição, em cima solta, só prende a bolinha embaixo. Ó, faço isso primeiro, trazendo a massa para baixo, e faço o movimento de vai e vem só embaixo, formando uma coxinha. Tiro apenas essa pontinha, só para fechar. Vai ficar assim. Põe a bolinha na minha mão, aqui tá a bolinha, aqui tá a massa, e faço o movimento para lá e para cá, assim auxiliando que fique redonda. Agora ela fica no formato de pera. Tiro as marcações que ficaram aqui em cima com o auxílio da minha palma, da minha mão. Arrumo tudo. Dá uma ajeitadinha, tira as marcas. Não deixa muito bicudo, deixa tudo redondo. Deixa uma pera mais gordinha. Aqui tá a bolinha e tá a massa. Então, aqui com o dedo, ó, eu vou achar aonde tá a minha bolinha. Tá? Então, eu vou fazer essa marcação que se chama área dos olhos até a metade da bolinha. Parte da frente até a metade da bolinha. Com o auxílio do dedão é mais fácil. Tá? Põe uma bolinha para baixo e faz essa marcação. Tá? Tiro de novo a marca que ficou do meu dedo aqui. Deixa tudo sem marca, vocês ajeitam de novo com a mão. Dessa forma. Tá? Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, e vamos jogar para a lateral, fazendo isso aqui. Tá? Eu subi aqui e subi aqui, então forma um triângulo aqui na frente. Venho, afundo mais a área dos olhos, e sua massa desce. Vou apertando aqui e puxando para as laterais. Vou ajeitando e puxando para as laterais. Tiro todas as marcas que ficaram. Dessa forma. Tira tudo, ajeita. Deixa bem pontudinho aqui as laterais.
e subo elas para os lados. É dessa forma. Agora, com o auxílio dos meus 2 dedos, eu vou vir aqui, a bolinha tá aqui, a massa tá aqui, eu vou colocar um dedo aqui e um dedo aqui e vou afundar um pouquinho. Tá? Tiro a marca da lateral e tiro essa marca grossa que ficou funda aqui, ó, no meio. Deixa tudo lisinho para ela não ficar com muita marcação e o coelho ficar com cara de bravo. É só para marcar onde vamos pintar a sobrancelha. Tá? Marquei aqui, tirei essa parte do meio e as laterais, onde vai ficar a marca do meu dedo. Ela vai ficar dessa forma. Feito isso, nós vamos pegar 2 bolinhas para as bochechinhas, 2 bolinhas de 3 gramas. 2 bolinhas de massa de 3 gramas. Vamos sovar. Vamos fazer uma bolinha. E vamos fazer uma coxinha sem ponta. Aqui ela tem 2 centímetros. Fazemos isso com as 2 partes de 3 gramas para cada bochecha. Sovamos. Fazemos uma bolinha. E fazemos uma coxinha sem ponta de 2,5 centímetros. Agora, nós vamos, com o auxílio do dedo, eu vou abaixar a massa, mas ela tem que ficar gordinha. Vou vir aqui, nessa parte que nós fizemos aqui, eu vou sobrepor a massa, dessa forma. Sobrepor. Vou arrumar desse jeito. Com o auxílio de uma ferramenta, eu vou fazer a junção das massas. Aqui está a massa da cabeça, aqui está a massa da bochecha. Então, eu venho daqui de cima e vou rolando a ferramenta suavemente, fazendo a junção das massinhas. Aqui é da mesma forma, ó. Só cuidado com a parte de cima onde vai ficar o olhinho, para não amassar. Com o boleador eu venho aqui com as massinhas e vou apertando para os lados. Aqui eu faço um triângulo no final da massinha, eu aperto para fazer um triângulo e viro ele para trás um pouquinho. Faço a mesma coisa com a outra parte, ponho na ponta do dedo e abaixo um pouquinho, dessa forma. Venho aqui e coloco na outra bochecha. Aqui no meio não une, tá? Aqui no meio fica separado mesmo. Venho aqui, aperto, tudo com delicadeza, porque a massa tá bem unida. Vou fazer de novo a junção das massas, ó. Pego uma parte quase na metade e venho só descendo ela, pra ela aderir à parte de baixo. Faço um triângulo aqui, uno essa parte de cima também, tomando cuidado para não amassar a lateral da cabeça. Dessa forma, e já começa a ficar mais bochechudinho. Arrumo, subo a massinha, põe as duas na mesma altura, venho aqui e ajeito a área dos olhos novamente. Ela vai ficar dessa forma.
massa cair. Feito isso, eu vou pegar um pedacinho de massa de 2,5 gramas. 2,5 gramas. Vou sovar novamente. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer um rolinho de mais ou menos 2 centímetros também. E da mesma forma que eu fiz com a bochecha, eu vou arredondar. Ele vai ficar dessa forma. Vai ficar côncavo aqui embaixo, como se fosse uma curvinha. Tá? Feito isso, eu venho aqui no meio das 2 bochechinhas e sobreponho. Essa parte de baixo eu vou achatar. Aqui em cima vai encostar sem apertar. De novo, com o auxílio do boleador. Uma ferramenta lisa. Não precisa ser necessariamente um boleador. Uma ferramenta lisa, eu vou também fazer a junção das massinhas aqui. Mesma coisa nas laterais. Vou abaixar um pouquinho. Ficar dessa forma. Ajeito aqui embaixo. Tiro todas as marcas que ficaram. Com isso, parece que é uma peça só. Fazendo esse tipo de junção. Fazendo dessa forma, ele fica uma massa só. Fica de frente para mim um pouquinho só para ajeitar. Para ficar tudo redondinho. Vai espalhando para ela unir as massinhas. Vai arrumando a área dos olhos. Abaixo aqui. Dessa forma. Com a esteca gravata, eu vou ver bem no meio da cabecinha dele. Vou começar de baixo para cima. E faço uma marcação até chegar em cima. Dessa forma. Bem centralizado. Agora com a esteca gravata, eu vou fazer algumas marcaçõezinhas aleatórias na bochechinha dele. Tá? Não é reto, é algumas batidinhas. Vai ficar dessa forma. Feito isso, sempre tem que estar arrumando a área dos olhos aqui, principalmente se a massa estiver muito fresquinha. Mas se a massa estiver muito durinha, mais passada, muito tempo tingida, para fazer essa junção, ela não gruda. Tem que ser uma massa bem fresquinha para fazer esse tipo de cabeça. A massa tem que estar bem fresquinha, para quando ela secar, ela ficar parecendo que foi modelado sem emendas. Tá? Vou arrumar aqui no risquinho que ficou um pouco torto. A cabecinha vai ficar dessa forma. Agora nós vamos pegar as miçanguinhas e com a ajuda do palito, de dente ou de uma ferramenta que tem pontinha, uma ponta fina. Aqui está o focinho dele. Um pouquinho para cá, menos que meio centímetro, eu vou fazer uma marcação aqui e vou fazer uma marcaçãozinha do outro lado. São 2 buraquinhos para saber exatamente onde vamos colocar as miçangas. As pérolazinhas. Eu compro pérola, porque pérola vem tudo redondinha, a miçanga vem quebradinha. Com o auxílio da ferramenta, eu venho e coloco a bolinha aqui. Faço a mesma coisa pro outro lado. Cuidado com a ponta da ferramenta ou do palito para não furar a peça. Depois eu venho e aperto. Depois que eu coloquei a bolinha,
Eu venho com o auxílio do meu dedo e coloco ela para dentro. Dessa forma. Ajeito, tiro as marcas que ficaram. Assim. Pegamos um pedacinho de massa preta. Desculpa, gente, massa rosa. Nós vamos pegar um pedacinho de massa rosa também bem pequenininho. Vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer uma coxinha. Pequenininha. Com o boleador eu venho aqui em cima. Bem aqui em cima, entre os olhinhos. Faço o orifício. Pego essa coxinha e belisco ela. Belisco ela. Ela vai ficar parecendo um triângulo. A minha massa tá fresquinha, então não tem necessidade de cola, tá? Se a massa de vocês estiver mais durinha, é só colocar um pinguinho de cola aqui. Põe a bolinha aqui no meio. E agora eu vou dar uma ajeitadinha. Abaixa as laterais e levanta dessa forma para ficar um triângulo, tá? Ele parece estar muito bochechudo, mas quando secar fica tudo proporcional à cabeça. Ele vai parecer que o fuso dele aqui, a parte da boquinha, está muito grande, mas não tá. Depois que seca, ele vai ficar dessa forma. Tá? A peça diminui bastante. Ó. Vocês podem ver a proporção de tamanho. Depois de seca, a peça diminui bastante. Tira essa marca de fio que ficou aqui no meio, senão ele fica com cara de bravo. O nosso coelhinho não é bravo. Tá? Agora nós vamos pegar o palito de mesa, vamos dividir ao meio. E já vamos por aqui, onde vai ser as orelhinhas. Então, aqui a orelhinha é na direção do olhinho. Com muito cuidado, eu ponho o palito desse lado e meio palito desse lado. O palito cortado em duas partes, meio corto, é bem no meio da cabeça. Tá? Volto a arrumar de novo, forma sua. Vai deixar secar algumas horas também a cabeça. É interessante. O crescimento do coelho, por enquanto, é isso. Nós vamos reservar. Agora nós vamos fazer as orelhas. Para cada orelha, nós vamos usar 5 gramas de massa para cada orelhinha. Cada orelha com 5 gramas de massa. Vamos sovar. Vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer uma coxinha, também sem ponta. Sova, faz uma bolinha e faz uma coxinha alongada. Essas aqui tem mais ou menos 3 centímetros depois que faz a coxinha. Achato, de novo com o rolinho. Eu venho esticando ela, mas ela também não vai ficar muito grossa e nem muito fina. Dessa forma. Agora aqui ela tem 4,5 centímetros. Vou achatar e vou esticar a orelhinha. A ponta, vocês vão unindo assim, juntando e vai passando no olhinho. Essas duas estão mais ou menos do mesmo tamanho. As orelhas. Com a ferramenta nós vamos fazer uma marca no meio e um V
as laterais. Uma marca no meio e um V das laterais. Vamos unir as orelhas dessa forma. E aqui embaixo eu vou apertar um pouquinho, como se ela fosse fechada. Isso nós temos que reservar, tá? Já pode virar a orelhinha na posição que eu vou colocar. E vamos reservar. Também em cima daquele lencinho que não está mais úmido. Agora nós vamos pegar a cartola, deixa a fivelinha para a lateral. Para cada patinha, nós vamos usar 3,5 gramas. Ó, eu vou refazer a orelha, porque eu peguei a massa que eu já tinha pesado da orelha, da patinha para fazer a orelha, tá? Vou fazer a orelha de novo, porque senão a orelha fica muito fina. São 5 gramas de massa para cada orelha. Então, nós vamos sovar, vamos fazer uma bolinha, vamos fazer um rolinho de mais ou menos 3 centímetros. Vamos achatar, vamos subir a massa, ela vai ficar dessa forma. Aqui a gente vem ajeitando para ficar um pouco mais fino. Vamos fazer a outra orelha. Sova, faz uma bolinha, faz uma coxinha de mais ou menos 3 centímetros, achata a massa, suba a massa no rolinho, tira da bancada, arruma aqui para ela ficar mais fina. Vai ficar dessa forma. Feito isso com o auxílio da esteca gravata, nós vamos fazer uma marcação no meio, uma na lateral e outra na lateral. De novo no meio, formando assim um V com um risco no meio. Aperto as pontas, para ela fechar um pouquinho, ajeito a orelhinha para a marca, junto elas dessa forma, já abaixo e dou a posição que eu quero das orelhinhas. Então, nós vamos reservar a massa, as orelhinhas, a massa da orelhinha. Estou ajeitando aqui. Ela vai ficar nessa posição. A minha massa está bem molinha, tá? Isso aqui é bom fazer e deixar ela enxugar um pouquinho para ela não ficar encorpando. Reserva. Agora sim, para as patinhas, são 3,5 gramas para cada patinha. Vamos sovar a massa, vamos fazer uma bolinha. E dessa bolinha, a metade da bolinha, eu vou girar entre os dedos, fazendo um pedaço do bracinho dele, vai ficar dessa forma. Vou pôr na ponta do meu dedo a bolinha e vou arredondar. Dando assim, achatada aqui embaixo e arredondada aqui em cima. Com o auxílio da esteca gravata, eu vou fazer 2 marcações e vou cortar. Aqui. Tá? Cortando assim, vou fazer a patinha. Faz a mesma coisa com a outra patinha, são 3,5 gramas de massa. Sova, faz uma bolinha. No meio da bolinha, entre os meus 2 dedos, eu vou girando devagar, faço um pedaço do bracinho dele, ponho na ponta do meu dedo e venho achatando
sem apertar para baixo, arredondando as laterais. Arrumo aqui, venho, faço 2 cortes, sem ser muito fundo, e vai ficar dessa forma as 2 patinhas dele. Agora nós vamos pegar o nosso potinho e deixar a fivelinha para lateral, tá? Apesar que esse potinho ele não tem como fechar diferente. Mesmo que você feche diferente, a fivelinha já é um acabamento. Se ficar para frente, não tem problema. Então, nós vamos pegar aqui as 2 patinhas. É interessante as patinhas estarem fresquinhas, tá? Não precisa pôr cola se a massa estiver fresquinha. Põe as 2 patinhas nessa posição, um pouco mais para frente que o meio da cartola. Pega uma outra bolinha de massa branca de 10 gramas. 10 gramas de massa branca. Vamos soltar. Vamos fazer uma bolinha. E vamos pôr aqui no meio. Tá? Lembrando, se a massa tiver mais durinha, põe cola. A minha tá bem fresquinha, então eu não vou pôr cola. Vou colocar a bolinha e vou achatar arredondando. Aqui em cima tem que ficar mais gordinho. Feito isso, com uma ferramenta fina ou uma ferramenta assim que não corte, eu venho fazendo marcaçõezinhas para baixo, como se fosse o pelinho dele. Tá? Isso vai me ajudar a aderir mais a massa na cartola. Faz umas marcaçõezinhas. Aqui na junção a mesma coisa. Marca sobre as patinhas. Dessa forma. Assim vai ficar parecendo que é o pelinho do coelho. Ó, faz uma juntinho da outra, pode subir um pouquinho. Com o auxílio da esteca, faz 2 marcações de cada lado da patinha. Ajeita. Fica nessa posição. Agora eu venho com a cabeça. Nessa parte aqui, não precisa pôr palito e nem cola. Como ela não tem profundidade, aqui tem massa e aqui tem massa, se colocar palito, a hora que ela secar, o palito vai ficar aparecendo. Então, como é uma cabecinha bem grudadinha, não precisa passar o palito. Vou passar um pouquinho de cola, só por garantia. Bem pouquinho. Espalho essa cola. Deixa ela enxugar um pouquinho. Agora, com a tinta plástica preta e o pincelzinho filete, aquele pincel bem fininho, quem quiser pode fazer com a canetinha hidrográfica também, aquela de ponta fina, mas tem que deixar a peça secar, tá? Umedece a ponta do pincel, tira o excesso de água, encosta só a pontinha da cerda do pincel. E venho aqui na lateral do olhinho e puxo 2 cíliozinhos bem fininhos. Faço isso dos 2 lados. Para cima. Nessa parte que nós fizemos a marcação dos olhos, vamos colocar a sobrancelha puxando para a lateral. Se fizer a sobrancelha muito junta, ele vai ficar com cara ou de triste ou de bravo. Então, nós vamos puxar redondinho para as laterais. Dessa forma. Agora sim, nós vamos pegar aqui. É bom passar cola e esperar um pouquinho, porque aí a peça não escorrega.
Na hora que a gente colocar a cabecinha aqui, ela vai ficar mais firme. Tá. Ponho de frente e escolho uma posição que eu quero. Reto, de lado, olhando para cá, para a direita, para a esquerda. Eu vou colocar ele olhando para a esquerda. Ficar assim. Dou uma apertadinha. Arrumo aqui onde coloca o meu dedo. Arrumo o narizinho. Nessa fase, pode dar uma apertadinha na massa mais suave. Só para ajeitar o que ficou tortinho. Se estiver de lado, de frente. Dá uma arrumadinha. Arrumada no nariz dele. Tá? Rostinho, mãozinha. Agora, eu vou colocar a orelha, mas aconselho vocês a deixarem a orelha pelo menos umas 4 horas, porque por dentro ela continua molinha, então não tem problema aqui, tá? Chegando nessa fase, ou colocando agora, ou colocando daqui umas 3 horas está o suficiente se o tempo estiver quentinho. Eu vou cortar essa pontinha, que ficou abaixada, na parte de baixo. Venho aqui, ó, coloquei os palitos na posição errada. Tem que tomar cuidado com isso também. Então, mais juntinho. Como a minha massa tá bem fresquinha, é só apertar a massa que ela volta. Ó, mais juntinho, tá? Feito isso aqui, eu vou pegar um pedacinho de massa branca. Vou fazer um rolinho bem fininho. Bem fininho. Vou dividir ao meio. Vou colocar um mais curto que o outro. Dessa forma. Vou vir aqui entre os 2 palitos e vou pôr aqui. Vou virar para a lateral. Assim, fazendo um charminho na cabecinha dele. Pega a ferramenta baixa, essa parte de trás. Essa parte. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Um pouquinho. Esfrega, porque é bem um pouquinho para não ficar escorregando. Venho aqui com muito cuidado e enfio elas no palito. Vou ajeitando. Se acontecer de grudar muito aqui em cima, que nem aconteceu com o meu, é só vir aqui, ó, e cortar. Corta e ajeita com o dedo, ó. Deixa mais redondo, mais arredondado. É bom deixar a orelhinha secar, tá? Eu fiz a cartola e não me lembrei do detalhe da orelha. Mas é bom acontecer porque aí dá pra saber explicar direitinho pra vocês como é que faz. Vou ajeitar a orelhinha dela aqui. Ó, a minha amassou, então eu venho com o boleador, ajeito do outro lado. Deixa eu pôr de frente para ele um pouquinho. Vou arredondar. Na parte de baixo, aqui onde foi colocado as orelhas, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nas bochechinhas, ó. Vamos abaixar a massa, assim fazendo a junção. Ajeito tudo. Dou volta nela toda, tá? Fazendo a junção das massinhas. Vai pra dentro essa parte. Ajeita com a mão. Dessa forma. Até baixando mais a orelhinha. Essa vou colocar mais um pezinho, dobradinho só a pontinha. Aqui pra fora.
agora, de novo, a ferramenta, gravar, eu venho, e faço, arrumando aquelas marquinhas que nós fizemos dentro da orelhinha. Tá? Se ela estiver mais enxuta, não vai acontecer isso mesmo. Faz atrás também, duas só, duas ou três, aí fica a critério. O nosso coelhinho tá pronto. É isso, meninas. É uma peça utilitária. Isso. A diferença de tamanho é muito grande. Esse nós fizemos agora. E esse já está seco. Em 3 dias está pronto. Já está seco. Dá para vocês verem como que diminui bastante, tá? Quero agradecer a vocês todas. Obrigada por adquirir o meu primeiro vídeo aula. Quero agradecer pelo carinho de todas vocês. E meu muito obrigado e até a próxima. Boa sorte, boas vendas. Qualquer dúvida é só me procurar no Facebook, nos meus e-mails, tem tudo lá na nossa página, no meu grupo, tá? Assistir a aula com o Lu Pires. É só conectar no Facebook que eu adiciono. Até mais.